Oramos que Deus possa abençoar cada um nessa tarde, enchendo mais com o Espírito Santo, abençoando a cada um que saiu da sua casa para vir adorar a Deus. Amém. As tormentas da vida vêm, devemos estar prontos para fazer o que Deus nos diz. A palavra nos fortalece quando vêm as tormentas da vida. A fé se levantará nas circunstâncias. Quando vêm as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm para provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Deus quer homens valentes, prontos para o combate. Somos guerreiros de Cristo. Quando vêm as tormentas da vida, levante as mãos e adore, pois Ele te escolheu a cumprir sua palavra neste dia. As tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm para provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Deus quer homens valentes. Deus quer homens valentes, pronto para o combate. Somos guerreiros de Cristo. Quando vêm as tormentas da vida, levante as mãos e adore, pois Ele te escolheu a parar-se por Ele nesse dia. Quando vêm as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm para provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Quando vem as tormentas da vida, minha âncora estável adentro. As lutas vêm para provar tua revelação. Em Cristo a rocha eterna estamos. As tormentas não vão nos mover, pois a âncora nos sustentará. Na rocha da revelação firme estará. Firme estará.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde de vir à Tua casa, ao Teu santuário, Pai, para Te adorar, pois sabemos, ó Deus, qual é a nossa âncora e aqui estamos, ó Pai. Precisamos cada vez mais, ó Pai, estar com nossos corações abertos para a palavra, para testificar, ó Pai, desta verdadeira palavra que é Cristo. Pai, entregamos essa reunião em Tuas mãos, a atmosfera aqui criada, ó Pai, que seja tomada por Teu controle, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Também, ó Deus, Te pedimos pelo pregador, que seja como um canal para nos abençoar, ó Pai. Continua usando ele cada vez mais, ó Pai. E entregamos nossas vidas e esta reunião em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo: redenção. Povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Do outro lado, corpos preparados nos esperam. Há uma terra além do rio, é o céu. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali aquele que por seu sangue nos deu salvação. Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo: redenção. Povo santo predestinado por Deus, é chegado o momento de subir. Do outro lado, corpos preparados nos esperam. Há uma terra além do rio, é o céu. Em breve, irmãos, estaremos cruzando este rio e veremos face a face nossos irmãos. Mas o prazer maior é ver ali aquele que por seu sangue nos deu salvação. Já podemos ouvir o grito da águia nos chamando, nos chamando.
Já podemos ouvir o grito da águia nos dizendo redenção, nos dizendo é redenção. Louvado seja Deus, que Deus abençoe cada um nesta tarde, no precioso nome de Jesus Cristo. É muito bom poder vir, nos reunir com esse propósito, que é adorar o nosso Deus, e muito mais que isso, que é meditar em sua palavra, sabendo que é ela que nos aperfeiçoa, é ela quem nos edifica, é a palavra que nos faz ser melhores, como Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando cremos na palavra e obedecemos a palavra e tememos a palavra e respeitamos a palavra, nós podemos gozar de tudo que ela tem para nos dar. Todas as bênçãos e todas as maldições está ligada a essa Bíblia. Obediência à palavra, nós teremos todas as bênçãos, né? E isso ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de falar um pouco, na hora do almoço, o pastor Júlio pediu para trazer algo, conversar algo sobre, com vocês, né? No culto de jovens, o pastor está se recuperando de uma enfermidade e veio algo no meu coração para falar sobre respeito, já que ele vem lidando com os princípios, né, e valores. Eu gostaria de falar sobre respeito, só que antes do respeito existe um processo que passa pelo respeito para chegar à obediência. Antes de respeito tem que haver temor. Sem temor não há respeito, e sem o respeito não há obediência. Então, eu gostaria de falar desses 3 valores que caminham junto, né? O mais básico é o temor. Do temor, o princípio, né? O princípio da sabedoria passa pelo respeito e depois a obediência. E eu gostaria que cada um ficasse bem tranquilo e pudesse... eu vou fazer uma análise que a gente pode aplicar e rever em nossa vida. Muitas vezes nós podemos entender hoje o porquê muita coisa não acontece na nossa vida de positivo e porque muitas coisas negativas ainda acontecem, né? Se a gente voltar, a gente vai ver que provavelmente faltou a obediência, ou faltou porque não houve o respeito e muito menos o temor, né? Tudo está baseado no temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe cada um, nos ajude mais uma vez nesta tarde. Gostaria de tomar algumas escrituras. Vamos ler uma primeira escritura, tenho anotado aqui, para falar sobre respeito, que nós sabemos que é algo fundamental, né? E algo que está em falta no mundo, né? Em Deuteronômio, no capítulo 11, e justamente Deuteronômio quer dizer 2 leis. Isso quer dizer 2 leis, lei da vida e lei da morte. Fala justamente sobre esse contraste de respeitar, obedecer a Deus, ter vida, ou desobedecer a Deus e desrespeitar a Deus, não temer a Deus, consequência é a morte. Então Moisés, quando ele fala sobre o Deuteronômio, ele principalmente traz isso como uma memória ao povo, né? Para que o povo tivesse sempre em mente que existem leis espirituais e que jamais eles deveriam quebrar.
E na verdade, isso mostra que Deus não é um juiz injusto, na verdade. Que tudo passa, Deus só pode me condenar se eu quebrar uma escritura. Deus só pode condenar alguém se esse alguém quebrar uma escritura. Qual é o trabalho do diabo? Nos fazer quebrar a escritura. Obriga Deus a aplicar a sua lei. É só isso, né? E Moisés vem e fala, essas são as duas leis. A lei da vida e a lei da morte está aqui, em obedecer, se tem a vida, em desobedecer, se tem o julgamento. Então, aqui ele fala, no capítulo 11, ele vem trazendo, explicando um pouco mais, eu tomar essa escritura como exemplo, mas a Bíblia inteira é um livro de exemplos, né? De pessoas que foram bem-sucedidas porque respeitou ou temeu a Deus, respeitou e obedeceu. E é cheio de exemplos de pessoas que não temeu, não respeitou, não obedeceu. Então a Bíblia está cheia de exemplos, né? Diz assim no capítulo 11, amarás, pois, ao Senhor teu Deus e a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos, os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito. Vê que Moisés está falando aqui aos filhos, né? Porque eles não tinham visto isso lá no Egito. Quando Deus foi como eu sou, através de Moisés, fez grandes sinais e maravilhas, só que agora essa nova geração precisava também temer a Deus, né? E eles não viram a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E Moisés lembrando as pessoas, olha, esse Deus é assim, esse Deus é assim, esse Deus faz isso, esse Deus faz assim, olha quem foi contra ele lá atrás. Isso pode acontecer da mesma forma hoje. Para que houvesse o princípio aqui, que é o temor de Deus, né? Porque nós só vamos temer algo se nós, só vamos respeitar se nós temermos, né? Por isso que a Bíblia é perfeita e pode trazer toda psicologia, sociologia, ciência para lidar com crianças e instruir as crianças. Eu fico com a Bíblia porque ela é perfeita. Me mostra um caso onde se tirou a educação baseada na Bíblia e aquela criança não se tornou rebelde, né? Porque se a criança não temer os pais, é o princípio, ela não vai respeitar os pais. Muito menos vai obedecer os pais. Por isso que a Bíblia fala, corrija o teu filho com a vara, né? Livrará a alma dele do inferno. No capítulo 5, verso 5, diz, nem o que fez no deserto até que chegaste a esse lugar. Ele quer dizer, a caminhada cristã não começou agora, existe um processo muito longo, né? E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Isso falando aos pais, né? E os filhos estavam ouvindo esse testemunho de Moisés, né? Para que o temor do Senhor viesse sobre eles. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a
possuir, não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus, e beberás água. Ele está falando de uma terra muito maior, né? Não uma hortinha, né? Nós estamos aqui para plantar uma hortinha espiritual. Eu sou crentezinho, sou crente dessa mensagem, pronto, né? Eu não venço nada de inimigo, eu não usufruo das bênçãos de Deus, eu não vivo à altura dos meus direitos, né? Só uma horta de ir na igreja e voltar para a igreja. O meu pai é crente, eu acho que eu estou seguro, né? A terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém. Vamos ler até aqui. Nosso Pai Celestial, amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por saber, Pai, que estamos também num terceiro êxodo, onde o Senhor tem enviado um profeta como Moisés, e ele tem repetido mais uma vez, Senhor, a tua palavra, as tuas leis, e nós temos visto os teus sinais também, Pai. Isso traz fé aos nossos corações, para saber que o Senhor não nos deixará no caminho, Pai. O Senhor nos levará a esta terra bendita, onde podemos sim chegar à perfeição, onde venceremos a nós mesmos, a cada inimigo, Senhor, porque foi o Senhor quem prometeu, Pai. E nós não acreditamos, Pai, em nossas próprias dúvidas, nós cremos em Tua palavra. E o Senhor que foi quem prometeu é fiel também para cumpri-la, Senhor. Nós queremos meditar, Pai, um pouco sobre esse tema de respeito, de temor, de obediência, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, Pai, colocar em nós essa semente, essa palavra, e isso que traz tantos benefícios para nossas vidas, Pai. Ser obediente aos pais, ser obediente às autoridades, ser obediente em primeiro lugar à Tua palavra. Nós temos tantas promessas, Pai, de viver mais dias, de viver mais dias e viver bem, e viver melhor, e vencer as dificuldades, porque aquele que obedece a Tua palavra é digno de todas as bênçãos que acompanham a obediência, Pai. Nós pedimos a Tua liderança, que o Senhor abençoe cada coração, Pai, cada irmão, cada irmã, cada amigo jovem aqui, Senhor. Nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sei que vai ser bem pouco tempo, mas é porque é um tema bem amplo, falar sobre respeito. Mas eu vou tomar alguns pontos. Para nós meditarmos. Eu creio que sempre quando uma palavra, algo que nós cremos que é verdadeiro, atinge o nosso coração, isso jamais a gente vai se esquecer, né? Como de vez em quando surge uma oportunidade, eu dou um testemunho do que foi, que meu pai e minha mãe plantou na minha vida, né? E uma das coisas foi o respeito. E respeito até em coisas muito simples, que muitos crentes não davam a mínima, né? Que eu lembro que a minha mãe, ela tinha um respeito tão grande com as coisas de Deus, que ela não dava uma oferta, por exemplo, com papel, moeda, estragado, né? Eu lembro que ela fazia isso, ela pegava, se tinha um dinheiro lá para dar a oferta e estava desenhado, às vezes as pessoas desenham no dinheiro, ou a massa está todo rasgado, ela trocava por uma nota nova e dava para dar a oferta. E eu nunca esqueci disso. Inclusive, essa semana, eu fui, ao dar o meu dízimo, eu vi que tinha uma nota de 20 lá, toda rasgada e remendada com durex. Aí eu lembrei do que minha mãe fazia, fui lá e troquei a nota. Então, quando nós realmente, por que isso? Porque essa obediência e seguir um bom exemplo
Aí nós vamos ver ao longo da nossa vida se vale a pena ou não, né? Um outro caso que eu lembro que, a partir desse momento, Deus realmente começou a falar comigo mais diretamente, e foi onde eu tomei minha decisão de ser um cristão. Foi quando meu pai já tinha partido e minha mãe era responsável. Ela tinha que fazer o papel agora de pai e de mãe, né? E morávamos lá no Nordeste. E eu lembro que ela estava uma vez orando, né? E aí eu ainda não orava da maneira que devia, eu não combatia, eu não me sentia um cristão, até porque um cristão só é aquele quando você realmente toma uma decisão, né, na sua alma, né? Eu vou obedecer essa palavra, custa o que custar, né? E eu me senti um covarde, né? De ver que só ela estava batalhando a batalha espiritual, só ela estava carregando as cargas em oração da família, e eu fui para o banheiro, comecei a lavar a minha mão, me sentindo um imundo, baixo, covarde, de não ser um cristão ainda. E eu não era digno de levantar o cabelo dela que estava caído no chão e recolher e jogar no lixo, porque eu não sou digno nem de tocar no cabelo que caiu da cabeça dela. De tanto temor que veio no meu coração, de me sentir um covarde, de não lutar aquela batalha que ela já vinha lutando há tantos anos, né? Como uma cristã, né? Então, hoje eu percebo que isso já era uma atuação do Espírito de Deus, que trazendo esse respeito, né? Trazendo o temor, o respeito, né? E com essa atitude, eu senti que Deus começou a se aproximar mais de mim, né? Por ter honrado aquela mãe que era uma cristã verdadeira, e por causa daquela atitude tão simples assim, né? Temos vários exemplos de atitudes, né, que trouxeram grandes resultados no futuro, como eu tenho uma escritura, nós conhecemos aqui, em 2 Reis 4:8, nós temos essa atitude da sunamita, né? Lembro também de uma criança, uma vez que, por beijou o paletó do profeta, e Deus a curou de uma enfermidade, né? Aquele homem que segurou o cigarro na mão quando viu o profeta saindo na janela, né? Ele era um fumante, era vizinho do irmão Brana, e quando ele viu o irmão Brana, com tanto respeito, ele apagou o cigarro na mão, queimou a mão, mas por respeito. E o Espírito Santo disse ao profeta, e ele falou, né? Aquele homem acabou de receber vida eterna, acabou de se tornar um salvo, né? Pelaquela atitude, por respeito, não? Então, o respeito é algo que nós só temos a ganhar, e ao contrário disso, é a razão de muitos fracassos na vida, de muitos problemas na vida, é o desrespeito, né? Em 2 Reis 4:8, temos esse caso aqui da sunamita, e olha o respeito que ela teve com o profeta Eliseu. E sucedeu, também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, uma mulher séria, né? A qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. O profeta veio e
reconheceu aquela mulher e disse: tem nos tratado com tanto desvelo, né, tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto respeito. O profeta ficou constrangido, né? E disse: vamos ter que fazer algo por essa mulher, né? O que nós vamos fazer por ti? E haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disser a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Coisa. O respeito é algo que o profeta nos ensinou que respeito é um dos valores contidos no caráter da pessoa, né? Nosso caráter. E caráter não é um dom, assim como respeito não é um dom, né? E aí, como nós vamos então obter o temor de Deus, obter o respeito para poder obedecer, para obter o caráter, já que nós não nascemos com isso, pelo contrário, nós nascemos totalmente averso a respeito, né? Totalmente ao contrário ao respeito. Pega qualquer criança, ela vai desrespeitar tudo. Solta ela aqui, ela desrespeita a ordem da igreja, desrespeita o diácono, ela desrespeita a irmã que limpou, jogando sujeira no chão, ela desrespeita o silêncio, ela desrespeita quando... porque a criança nasce, nós nascemos de fábrica para construir esses valores, e principalmente esse grande valor que é o respeito, né? Então, não existia uma escritura na Bíblia para ensinar a sunamita que ela deveria se compadecer do homem de Deus, que não tinha onde dormir, não tinha pão, não tinha água, não existia uma escritura. Ela tomou uma atitude de falar: não, mas falou com o marido, mas esse homem passa aqui, o homem faz uma obra para Deus, e por que não fazer um quartinho para ele aqui, já que ele come aqui na nossa casa, e para que ele tenha um lugar e possa descansar, possa ler. Então foi uma atitude que partiu do coração dela, né? Essas atitudes baseadas em respeito não vai estar escrito, não é um mandamento que vai estar na Bíblia ou na mensagem, é algo que tem que sair do nosso coração, né? É algo que tem que sair do nosso coração, porque não é um dom. Não tem como orar e pedir: Deus me dê respeito, né? Eu quero... Não, isso tem que ser moldado na nossa vida, e na maioria das vezes, né, nós só tomamos atitudes baseadas em respeito quando nós temos algum tipo de prejuízo, né? Como numa criança, né? Se fizer isso, vai apanhar. Aí a criança tem um prejuízo, apanha, aí ela respeita aquele ponto. Aí ela vai transgredir um outro ponto. Aí se fizer de novo, vai ser corrigida. Aí quando ela é corrigida, ela para de transgredir aquele. Aí vai para o outro ponto, né? O respeito, ele é uma construção, né? E é por isso que Deus vem e traz através de Moisés esse tipo de mensagem falando: vocês precisam saber com que Deus vocês estão lidando. Esse Deus fez isso no Egito, esse Deus abriu o Mar Vermelho, esse Deus destrói seus inimigos, né? Então vocês precisam saber como entrar na presença desse Deus, porque ele requer respeito, né? Ele requer temor, né? Porque se vocês desrespeitá-lo, vocês vão ser destruídos, né? Então é por isso que o profeta vem com as instruções de como respeitar a Deus, como entrar na presença de Deus, como se comportar diante de Deus, né? No mesmo exemplo, um exemplo de recompensa
por ter respeitado um simples ato de respeito aqui ao profeta Eliseu, nós também temos no mesmo livro, em 2 Reis 2, um pouco atrás, 2 Reis 2, 23, um exemplo de desrespeito e suas consequências. Isso nós podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Se não temos êxito numa área, pode vasculhar que faltou esses 3 elementos: temor, respeito, obediência. Nós quebramos em algum lugar. 2 Reis 2, 23 é um exemplo muito ruim, né? Que é aquele exemplo das ursas que comem aquelas crianças, né? Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, falando de Eliseu, né? Zombavam de Eliseu e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. É um exemplo de desrespeito, porque faltou temor, logo jamais teria obediência. O profeta fala que, nesse caso específico, e aí a gente pode também aplicar isso para que haja temor no nosso coração, para que haja vigilância, né? Que o profeta diz: essas crianças, elas ouviram os pais em casa falar mal do profeta. Quem estava fazendo essa brincadeira eram os pais em casa, chamando o profeta de um velho careca, sobe careca, fizeram até uma música, né? Então, ao ouvir isso em casa, não havia mais temor. Então, como as crianças iam respeitar o homem de Deus, se não havia temor lá em casa, se não foi plantado pelos pais em casa o temor de Deus, né? Jamais iriam obedecer a Deus. Então, por conta disso, o profeta, Deus amaldiçoou essas crianças através da boca do profeta, que há umas escrituras na frente, trouxe uma profecia e uma bênção de um filho para uma mulher que respeitou o mesmo profeta, o mesmo homem de Deus. Então, isso aqui mostra, aí é o que eu gostaria de enfatizar nesta tarde, exatamente isso, né? O respeito, ele vai nos trazer grandes bênçãos ou maldições. A ausência do respeito, maldições, o respeito com relação a Deus e com relação também a gente pode aplicar na nossa vida natural e no convívio, no relacionamento, na família, né? Marido e mulher, imagina um marido que não respeita a mulher, né? A mulher que não respeita o marido, que tipo de família vai ter, né? E os filhos ouvindo aqueles desrespeitos, né? Imagina uma igreja que não respeita o pastor, imagina um pastor que não respeita o mensageiro, imagina uma sociedade que não respeita a Bíblia. Então nós não precisamos nem imaginar, nós temos aí a realidade, né? Porque o certo virou errado e o errado virou certo, né? Porque deixaram a Bíblia há muito tempo atrás, né? Inclusive, nos Estados Unidos, um político, se eu não me engano, muito famoso lá, disse isso lá no Congresso americano, fala: quando vocês tiraram a Bíblia dessa casa, foi quando começou a ruína, nossa ruína. Vocês tiraram a Bíblia da escola, a escola também entrou em ruína. Tiraram a Bíblia da empresa e a empresa entrou em ruína. Porque nós estamos falando de princípios de Deus, leis divinas que são superiores, né? É independente de quem seja, essas leis se cumprirão, né? Porque é a palavra de Deus, né? Então esse é um exemplo triste, mas existem os exemplos
maravilhosos de atos de respeito, né? Lembro que de um caso, está no livro Sobrenatural, a vida de William Branham, o caso daquela mãe que teve o bebê morto pela manhã, o médico assinou o atestado de óbito, e ela, portanto, respeitar o profeta, ela pegou aquela criança morta e correu para a campanha e passava por baixo das pernas do diácono e se jogou na lama e correu até chegar ao profeta. Quando chegou lá, o profeta disse: "O assim diz o Senhor", e a criança foi ressuscitada. Por respeitar aquele homem de Deus, aquele dom, ele sabia que ali ela poderia alcançar essa vitória, né? Mas teve que partir de um temor para que tivesse um respeito e que ela tivesse uma obediência, né? Respeito no dicionário quer dizer também a atenção, uma consideração. O respeito também fala de reverência, né? De veneração, de obediência. Isso está inclusive no dicionário, menciona a palavra obediência, veneração, reverência. O respeito é um valor que permite que o homem possa reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as qualidades do próximo e os seus direitos. É por isso que uma sociedade onde não haja respeito, então cada um acaba passando por cima do direito do outro, né? Porque não reconhece que o outro tem um direito. Em Isaías 6 nós temos também essa escritura que conhecemos, é bem emblemática, que quando mostra que os próprios, aqueles anjos ali, aqueles serafins, né, se prostram diante de Deus, estão ali dia e noite o adorando, e o profeta fala numa mensagem sobre isso, né? Ele fala que quando eles cobriam os rostos em respeito, em reverência a Deus, com duas asas cobria os pés em humildade e com duas asas voava, que é em ação, né? Se pondo em ação, né? Então, quando nós também fazemos o mesmo, nossa vida, nós temos esses valores, que é esse valor principal, que é o respeito. Então, nós temos humildade e aí nós podemos realmente agir, né? Nós teremos bons resultados, né? Anotei mais uma escritura aqui de Êxodo 20, aos 10 mandamentos, para salientar um ponto também, que muitas vezes aqui nós estamos falando de respeito quanto às coisas de Deus, e também falamos de respeito, dando o exemplo de Eliseu, relacionado a onde Deus está manifestado, porque nos 10 mandamentos, onde o próprio Senhor Jesus reduziu, né, ele sintetizou em 2 mandamentos, né, os 10 mandamentos. Aqui em Êxodo 20, vai falar são 6 mandamentos relacionado a princípios, a direitos, né, que entre as pessoas não era esse respeito com relação a Deus. Fala mais de respeitos relacionado às pessoas do que com relação a Deus. Vamos ler em Êxodo 20, rapidinho só para a gente revisar. Porque é aqui onde pode ocorrer, né, na verdade, grandes problemas, porque a pessoa pode dizer: eu respeito a Deus, né? Mas se não respeitar um dos pequeninos, né? O próprio João, se eu não me engano, diz: como você pode amar a Deus se você não o vê? Você só ama a Deus se você amar o teu próximo, né? Então é hipocrisia, quer dizer, isso vem na natureza humana, né? Então ele diz:
primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não te encurvarás a ela, a adoração a outro Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós temos basicamente 4 mandamentos ligados ao que Deus requer, né, que seja feito a Ele, né, o respeito a Ele, respeita a não ter outros deuses, não adorar, não se encurvar diante de estátuas e tudo mais. Mas existem 6 outros mandamentos que o próprio Deus deu, que esses 6 mandamentos relacionados à vida prática, né, que muitas vezes é negligenciada, que é o primeiro: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Já é respeito a alguém que está muito próximo de você, né? Ao teu pai, à tua mãe. E a promessa é viver e viver bem, né? Viver mais, não ter só quantidade de vida, mas qualidade de vida. Não matarás, está relacionado a respeitar o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu carro, poderia acrescentar, nem suas joias ou nem seu dinheiro, nada. Tudo relacionado a respeitar o seu próximo, né? Então, são 6 mandamentos aqui, são 6 regras básicas aplicadas, que Deus colocou mais ênfase, né? Ele sabia que era necessário ter mais regras para que houvesse uma harmonia, para que houvesse um equilíbrio entre o povo, né? Até mesmo do que relacionado a Ele mesmo, né? Porque Deus sabe que se a nossa vida não está, se nós não respeitamos os pais, se nós não respeitamos os irmãos, se não começa lá na família, nem Deus pode ajudar, nem Deus pode abençoar. Então, ele tá partindo de conceitos aqui, de coisas básicas para poder ir para uma coisa mais elevada, né? Porque se não honra o pai e a mãe, muito menos vai honrar a Deus. E Deus não vai abrir o caminho para que ele seja abençoado na vida, entende? Por isso que primeiro tem que cumprir os 6. Cumprindo os 6, você vai agradar a Deus, aí Deus pode te abençoar. A sunamita teve uma atitude de respeito com o profeta de Deus e alcançou a bênção de Deus, né? Aquela criança beijou o paletó do profeta e obteve a cura. Aquele homem amassou o cigarro, talvez nunca foi numa igreja, mas por respeito ele fez aquilo e ele recebeu a salvação. Nem mesmo alcançaram direto de Deus, né? Esse é um detalhe. Eles fizeram algo ao seu próximo, eles fizeram algo baseado na Bíblia, mas ao seu próximo, as pessoas, né, que convivem. Na mensagem respeitos, eu gostaria nosso tempo já foi, não vai dar para falar muita coisa, mas o profeta diz assim, ó: eu desejo tomar um assunto ali relativo a respeito. Lendo aqui, Davi chamando ao Senhor, respeito é o que devemos a Deus. E isso é uma coisa de que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui à noite, para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, talvez Abraão, Isaac e Jacó, de quem ele estava falando, muitos poucos homens, que ele repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu as nações e reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Em Eclesiastes 12:13 está escrito assim, está vendo? Deus, de tudo que se tem ouvido, o fim é:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o amplo dever de todo homem. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. Temendo a Deus se tem respeito e se tem obediência. E quando você não pode ter respeito até que você tenha temor. Você não pode ter respeito até que você tenha temor. Você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. Quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Aí está, né? Esse é o temor verdadeiro, não é medo, né? É o respeito, é o temor de desagradar a Deus, né? Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Você teme com receio de você fazer algo errado, você não desejaria fazer. O profeta diz, eu temo minha mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Eu temo a minha mãe. Não é que tinha medo da mãe, né? Imagina se ele se colocando como um pregador, a mãe dele visse ele fazendo algo contrário do que aquilo que ele pregava. Esse é o temor dele. Eu temo minha mãe, eu temo minha esposa, eu temo minha igreja, eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas. Eu temo as pessoas da cidade, a menos que se eu fizesse algo errado, que eles fizessem pensar que eu não fosse um cristão. Qual era o temor? Que as pessoas, minhas atitudes ou o que eu faça lá fora, as pessoas cheguem a pensar que eu não sou cristão. Eu temo isso. Ele está falando, eu tenho um testemunho para... Quando eu falo eu sou um cristão, eu creio nessa mensagem, então eu estou carregando um testemunho, né? Convencido, então, preocupado, né? Eu estou carregando um testemunho, eu tenho que ter uma vida digna desse evangelho, né? Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isso, Ele exige respeito. Deus o faz, Ele exige isso. E o temor traz isso. E nós sabemos que o temor traz respeito. Agora você tome, por exemplo, o homem que é um fazendeiro e possivelmente é um empregado de loja. Creio que eu vou pular essa parte. Gostaria de pegar um outro aqui, por conta do tempo. Ele fala de Noé, também era criticado. De Moisés, 34, fala de Abraão. Você diz, bem, possivelmente, dizendo sobre o povo no deserto que tentava e desrespeitava a Deus, você diz, bem, possivelmente eles eram do tipo inconvertido. Bem, possivelmente eles eram. Havia uma multidão mista que atravessou com eles, certo? Porém, eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou por sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer este mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por este mensageiro. Olhem em Josué e Calebe, eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, Senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira, está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. Aí conta o caso de Arão e Miriam, né, que criticaram Moisés por ter tomado aquela mulher etíope, e Deus falou diretamente a Moisés.
ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do concerto daquele dia, e ela foi irreverente. E também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés, exatamente, ele estava com ela. E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés: você deixaria sua própria irmã morrer? E Moisés foi ao tabernáculo e prostrou-se ao Senhor, e começou a chorar e a clamar a Deus por misericórdia a sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse: chame Arão e Miriam para permanecerem aqui perante mim. Ó, que coisa! Deus exige respeito. Deus manda sua mensagem, você ouça isso e você reverencie isso. Não se importe se eles chamam isso de um bando de santos roladores, ou que seja que eles chamem isso, deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda respeito. Assim que ali estava Miriam, Deus disse: chame Miriam e chame Moisés e chame Arão aqui, seu irmão e irmã, para permanecerem perante mim. E quando eles vieram perante Deus, Deus disse: vós não temeis a Deus? O primeiro passo. Você não tem temor de Deus, por isso não tem respeito, e por isso não obedece. Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Disse: se há alguém, um homem entre nós, que é espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. Eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele, e assim por diante. Se ele é espiritual ou um profeta. Porém disse: meu servo Moisés, eu falo diretamente ao ouvido. Disse: vós não temeis a Deus? Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. Se vocês não podem respeitar, vocês não me respeitam. Disse: não tenho eu provado que entre vós que ele é meu servo e vocês absolutamente não têm reverência para com ele? Que lição seria aquela para as pessoas deste dia, o profeta diz, né? Nenhum respeito, nenhuma honra. E aí ele fala da lepra. Depois Moisés teve que entrar na brecha e ela foi curada, né? E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar, Deus deseja que nós respeitemos o que Ele está fazendo. Ele exige isso, disse: ou você respeita aquilo, ou alguma outra coisa irá suceder. Um homem disse outro dia, disse: pobre homem, varre aqui em cima no mercado para sustento. Ele teve um colapso numa forma muito má. Ele é luterano pela fé e eles tinham tido comunhão. Ele é impossibilitado demais de andar até a igreja. Assim que ele pegou um táxi, disse, custou 80 centavos para voltar. Seu vizinho, muito ímpio, né, o viu orar a oração do Pai Nosso numa manhã e riu e ridicularizou. Ele disse a este vizinho, ele disse a este homem, disse: onde você foi num táxi essa manhã? Aí o senhorzinho disse, né, eu fui numa comunhão, eu fui para a igreja. E o homem disse: o que é comunhão? Disse: quando nós tomamos o pão e o vinho. E ele disse: eu também tomei a minha esta manhã na minha mesa, né, com uma fatia de pão leve e um litro de uísque. Eu sei de 3 rapazes que uma vez zombaram da comunhão na igreja. Eu sei deles. Eles foram ali no quarto do hotel e pegaram alguns sanduíches de presunto e uma garrafa de uísque. Tomaram sua comunhão ali, zombando da comunhão que eles tomaram numa igreja pentecostal. E em menos de 3 meses depois daquilo, todos os 3 estavam... Um deles estava morto e 2 estavam numa instituição de insanidade. Você não pode desrespeitar a Deus, você tem que respeitar a Deus. Se você não crê, somente permaneça quieto, permaneça longe disto, ou faça aquilo, ou venha reverentemente e respeite isto. Não zombe das pessoas no espírito, não fale a respeito das pessoas que estão adorando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. Aí ele conta mais exemplos aqui. E não vamos ter mais tempo. Contou do caso daquela moça que disse que não queria essa religião do William Branham nem para a vaca dela, né? E dias depois estava morta de uma morte
uma morte terrível no hospital, né? Ela morreu tanto gritar por misericórdia, chamando o nome de William Branham, e ele não pôde atender a tempo e ela chegou a morrer. Então, vamos nos colocar de pé. Creio que quis trazer apenas alguns exemplos sobre esse grande valor que é o respeito, né? E eu creio que tenho visto em minha própria vida e desejo isso sempre, né? E eu creio que cada um de vocês também, quanto mais nós respeitarmos, quanto mais, e muito mais com relação às coisas de Deus, mais bênçãos, mais vitórias nós teremos, né? Nosso Pai Celestial, nós queremos, Pai, Te agradecer. Tua palavra, ela é perfeita. E o Senhor nos ama tanto, Pai, que tem nos dado pais cristãos, tem nos dado pastores, tem nos dado ministérios, profetas. Cada dom que o Senhor tem enviado a nós, Pai, nós queremos respeitar, Pai, sabendo que é o Senhor que dá a fé, é o Senhor que dá a cura. Satanás não faz nada de bom, Senhor. Saber que toda boa dádiva vem de Ti, Senhor. E nós queremos respeitá-lo, Pai, para que possamos continuar vencendo e recebendo de Ti, Pai, aquilo que necessitamos até chegar no grande dia do rapto, Senhor. Nós Te amamos, Pai, e Te agradecemos mais uma vez por Tua palavra, por este tempo que tivemos, Senhor. Abençoa o coração de cada um, Pai, nesta tarde. Abençoa também o alimento, recompensa as mãos que prepararam, e nós também já pedimos pelo culto da noite. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe mais uma vez e lidere completamente, Senhor, a reunião, lidere os nossos corações, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.